Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade. Agora nós vamos fazer a configuração, criar o arquivo de configuração do Finks. Tá? A gente dando uma olhada aqui na documentação, a gente vem aqui em Configuration. Tá? Existem três maneiras de criar arquivo de configuração. Ele pode ser na extensão JSON, YAML ou PHP. Como a gente está trabalhando com PHP, nós vamos criar esse arquivo de configuração com PHP. Né? Vai fazer mais lógica para a gente aqui. Então vamos lá na prática. Esse arquivo de configuração ele tem que estar no diretório raiz da sua aplicação. Né? Então ele vai ficar aqui junto com o Compose, porque o bin do Finks, ele vai, toda vez que você rodar algum comando aqui do Finks, né, ele vai procurar aqui na raiz esse arquivo de configuração. Beleza? Então a gente tem que criar, eu vou clicar aqui na raiz e um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar finks.php, tá? Ele poderia ser JSON ou poderia ser YAML, assim como está lá, né? Se você for usar essa biblioteca para outra linguagem, aí não sei como é, mas para o PHP vai ser assim, a maneira que eu aprendi, tá? Vendo na documentação. Então aqui dentro desse arquivo Finks, eu vou abrir aqui o meu PHP e o que a gente vai fazer? A gente tem que passar aqui, ó, a gente tem que retornar um array com algumas configurações. Desculpa aí pessoal, estou com a garganta um pouco ruim. Uma delas é o seguinte, nós temos que passar aqui o local onde vai ser gerado essas migrações, que são os paths, né? Os paths, onde vai ser as pastas que vão ser gerados esses arquivos, tá? Então vamos aqui passar, olha. Quando a gente criar uma migration, onde é que ela vai ficar? Então vou passar aqui o migrations. Qual o caminho que ela vai ficar? A gente pode ter mais de um caminho, então também tem que ser um array, isso daqui. Tá? Então eu posso ter vários caminhos. Então eu vou criar aqui, vou chamar aqui a nossa constante do PHP, onde pega o diretório atual que a gente está. Vou concatenar com barra. Aqui eu tenho que criar a pasta, então vamos criar já esse diretório. Né? Então vou criar mais uma pastinha na raiz aqui e vou chamar database, né? Porque o que está relacionado com a nossa base de dados. Aqui dentro do database eu vou criar um novo diretório onde vai ficar nossas migrations. Beleza? E também vou criar um outro diretório onde vai ficar nossas seeds. Isso. Beleza. Então agora a gente já consegue configurar aqui, tá? Então eu vou colocar barra database, né? Database barra. Eu vou configurar as migrações, então vão ser as migrations. Beleza? Agora eu vou passar aqui. Por que é uma array? Eu poderia passar mais de uma, mas como aqui não tem necessidade, uma coisa pequena. Depois vocês podem consultar lá a documentação, que é bem pequenininha. A documentação é muito pequena, rapidinho você aprende tudo o que é necessário lá para trabalhar com essa biblioteca. Ela é bem fácil. Então aqui vai ser database barra seeds. Então as seeds já estão configurado o caminho delas e já está configurado o caminho das migrações. Quando a gente gerar as classes lá, elas vão parar lá. Depois, o que a gente tem que criar aqui é chamado de environments, que é onde a gente vai passar realmente agora as configurações do banco de dados, tá? Deixa eu escrever essa palavra correta, environments, isso mesmo.
Então eu tenho que dizer aqui, olha, default migration no singular table. Eu tenho que dar um nome de uma tabela. O Finks ele vai criar uma tabela no banco de dados onde ele vai controlar o que ele está fazendo lá. Toda vez que ele cria uma nova tabela, que ele altera uma nova tabela, ele precisa registrar o que ele está fazendo. Para quando a gente quiser voltar a uma versão anterior ou alguma coisa do tipo, é nessa tabela que ele vai gravar o histórico, o log de tudo que ele está fazendo. Então eu vou dar o nome aqui de Migrations mesmo. Migrations. Tá? Vai ser o nome da tabela que vai ser responsável para fazer isso lá. Depois eu tenho que passar um default database. Por que eu tenho que passar um default database? Lembra que aqui no meu arquivo de configurações do meu aplicativo eu criei aqui uma configuração para minha database de desenvolvimento e de produção? Então, quando você roda um comando para criar uma nova migração no Finks, se você não passar qual é o database que você quer trabalhar, ele vai pegar o default. Então eu vou dizer que o default é o dev. Porém, entenda, esse dev aqui, essa palavra dev, não tem nenhuma relação com essa daqui, tá? Eu poderia escrever qualquer outra coisa, development, né? Ou colocar o nome que for. Mas eu estou colocando um nome reduzido para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Como a gente vai trabalhar com array aqui, é bem chato, né? Ficar toda hora digitando aqui uma palavra grande. Ou até mesmo lá no terminal, na hora de a gente digitar o comando que a gente quer rodar no dev ou no product, não tem que ficar digitando aqui um nome enorme. Beleza? Então, depois que eu passei a tabela que vai controlar os logs da migração e o banco de dados default, que é o development, aí sim, agora eu vou passar as configurações do meu banco de dados, que é o dev. As configurações do banco de dados de desenvolvimento vai ficar aqui, né? E as configurações de produção, que não tem nada a ver com o que está lá, já expliquei. Não confundam os nomes. E aqui eu vou passar, beleza? Então, como eu já tenho esse arquivo criado, que eu vou usar tanto aqui na configuração do Finks, como na configuração também de qualquer outra coisa que eu preciso na minha aplicação, eu apenas vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui em cima, eu vou vir aqui e importar, né? Eu vou dizer que, por exemplo, db é igual vou incluir aqui o que? Aquele arquivo de configuração. Então, eu estou nesse diretório atual, quer dizer, eu estou na raiz, né? O arquivo Finks ele está na raiz, então basta eu entrar no diretório config, tá aqui, e importar o arquivo database.php. Belezinha? O database.php, por sua vez, vai retornar esse array de dados que vai ser recebida pela minha variável db. Então, eu tendo isso aqui, eu já sou capaz de chegar agora e configurar o que eu preciso aqui no dev. Então, o Finks, deixa eu ver se tem aqui nas configurações, o que ele precisa aqui de passar parâmetros para ele trabalhar. Olha só, o environment, ou seja, olha só, o default migration, né? Ele aqui deu até o nome de Finks log, né? A gente deu o nome de migration. Aí tem que passar adaptador, host, name, mas isso também vai depender do drive que a gente está usando. Mas aqui embaixo diz, olha, se a gente está usando MySQL, Postgre, SQLite, né? Então o SQLite, veja que tem só 2 parâmetros, né? Como a gente está trabalhando com MySQL, deixa eu clicar aqui para ver se ele me leva... Ah não, isso aqui é só um link para o MySQL.
Com o MySQL praticamente é quase igual. Acho que eu já sei de cor. Vamos passar lá os dados. Mas qualquer coisa vocês consultem aqui na livraria que ele tem a configuração correta. Mas para a gente não perder tempo, eu já sei quais são para trabalhar com MySQL. O que ele precisa é adapter, que é o adaptador do banco de dados, que no nosso caso vai ser MySQL. Então eu tenho a minha variável que traz já as minhas configurações. Então como eu estou configurando o dev, então olha só, dev, né? E eu tenho lá o driver, não é isso? Veja só minhas configurações, olha. O driver traz que é o MySQL, tá vendo? Então o adaptador aqui é do driver MySQL. E aqui agora eu preciso passar o host, que vem lá do meu DB, no meu array de dev. Eu vou até fazer copiar isso daqui para andar mais rápido, que eu dou um Ctrl V. E eu tenho que passar aqui o host, nesse caso é host, que está lá. Vou passar aqui agora nesse caso o name, que vai ser o nome da base de dados. Eu dou um Ctrl V aqui. E lá é, se eu não me engano, é database. Vou até conferir aqui. Database, que nós demos o nome aqui da nossa configuração. Então é database. Agora sim o user, que também lá se chama user. Acho que agora daqui para frente já é quase igual. O pass aqui também tem o mesmo nome, pass. Eu preciso também do charset. Também aqui é charset. E o collection. Belezinha. Também chama collection lá na minha base de dados. E pronto, eu acho que é só isso. Beleza. Charset, collector, pass, database. Ok. Certinho. Então eu posso aqui agora também copiar isso daqui para agilizar. Passar aqui para produção. Opa. Passar isso aqui e apenas mudar essa palavra aqui, né? Que é o prod. Colar aqui. Eu não sei qual é o atalho de múltiplas linhas aqui. Tem pouco tempo que eu estou usando esse editor. Belezinha. Então, olha só. Está configurado. Basta isso. Eu disse a vocês também que tem o prefixo da tabela. Eu vou olhar depois com calma e passo para vocês. Aqui também a gente precisa aqui em cima, olha, dar um require aqui, né? Eu vou dar um require em quem? Na nossa... Vou dar um require aqui no nosso vendor barra autoload.php, que é para fazer o carregamento automático aí das nossas classes, né? Autoload.php. Ok. Arquivo de configuração criado. E agora, para a gente testar se o arquivo de configurações está correto, a gente abre aqui o terminal novamente, dá um Ctrl L. Veja que se a gente digitar aqui o vendor fix, a gente tem um comando aqui, olha, que é de teste, para verificar o arquivo de configuração. Então nós vamos rodar ele aqui, vou dar um Ctrl L, rodar vendor barra bin barra fix barra teste e olha só, sucesso, né? O nosso arquivo de configuração, ele fala que é o finks.php, do tipo PHP, e está sucesso. No arquivo de configuração está perfeito.
E no próximo vídeo a gente já vai gerar a nossa primeira seeder, nossa primeira tabela do banco de dados e já começar a brincar. Até o próximo vídeo.